Olá, meus amigos e meus irmãos, que a paz de Deus e Jesus esteja em vossos lares, abençoando cada um de seus entes queridos, de sangue ou irmãos em espírito, como todos nós somos, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai amoroso. No vídeo de hoje, vamos falar da Páscoa, meus irmãos, não da paixão, tema que foi mais explorado nesses últimos milênios do que qualquer outro aspecto do cristianismo, mais até do que o assunto que realmente interessa no estudo do significado da Páscoa, motivo que fez o cristianismo se difundir no mundo com rapidez impressionante. Nós vamos falar da vitória de Jesus sobre a morte. Esta é a boa nova. A morte. Eis um assunto tratado sempre com reservas, com certo receio até, pelas religiões de todos os tempos, algumas limitando-se somente ao aspecto de um lugar paradisíaco para onde se dirigem as almas dos mortos, e cada uma com suas características próprias, às vezes com um certo grau de sincretismo entre elas. Os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno ou o purgatório. Mas nenhuma falava da sobrevivência da alma após a morte, com a prova ou depoimento de testemunhas oculares do caso. Nunca com alguém que foi e voltou para dizer como é. Daí a utilização da morte para, através do medo do desconhecido, as religiões prenderem os fiéis em suas doutrinas, sempre dogmáticas. Jesus foi crucificado, vivo, morreu na cruz e depois sepultado em um sepulcro escavado na rocha. Foi fechado com uma pedra, lacrado pelos sacerdotes judeus e vigiado por soldados romanos. 3 dias depois, seus contemporâneos são surpreendidos com o sepulcro aberto, os 2 sudários dispersos dentro do recinto e sem mais o corpo do mestre deitado. Nesse ponto quero chamar a atenção quando Jesus aparece pela primeira vez para Madalena, que foi até o sepulcro para preparar o corpo com os ungüentos e perfumes. Sozinha na porta do recinto, primeiro é abordada por 2 entidades angelicais e depois pelo próprio Jesus, como descrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 15 a 18. Jesus pergunta a Madalena: mulher, por que choras? Quem buscas? Madalena, ainda chocada com o túmulo vazio, achou que era o jardineiro. Então disse: se foi o Senhor que o levou, me diga onde o colocou, e eu o buscarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se em direção, exclamou: Mestre! Reconhecendo-o, e foi em sua direção. Mas Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, cumprindo a orientação do Mestre, ela foi e anunciou aos discípulos que havia visto o Senhor e que ele disse para ela fazer exatamente isso. Enquanto isso acontecia, 2 deles saíam de Jerusalém em sentido à aldeia de Emaús. Os 2 conversavam sobre os acontecimentos que testemunharam. Então se aproximou um homem e começou a andar com eles pela estrada, sem reconhecerem que se tratava de Jesus. Então, puxando assunto com os 2, Jesus perguntou o que era isto que falavam com tanta tristeza. Então um deles, de nome Cleopas, disse: você esteve como peregrino em Jerusalém para as festividades da Páscoa e não sabe das coisas que lá aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou: quais? E eles lhes responderam: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E também como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Antes de sairmos de lá, algumas mulheres de nosso grupo
foram de madrugada ao sepulcro e voltaram em júbilo, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e do próprio Jesus vivo. Ficamos maravilhados com as novas, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não ouviram. Então Jesus tomou a palavra e disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começou então a narrar sobre o que dizia Moisés e todos os profetas sobre a vida e paixão do Messias, que sobre ele se achava em todas as Escrituras. Finalmente chegaram à aldeia de Emaús, e Jesus deu a entender que ia seguir viagem. Mas eles insistiram que o forasteiro ficasse com eles, pois já era tarde para seguir caminho. Então Jesus aceitou o convite e entrou para ficar com eles. Sentaram todos à mesa para cear e começaram a observar como o convidado tomou o pão, o abençoou e partiu. Deu um pedaço para cada um deles, e neste instante perceberam que era Jesus na frente deles. Andou e agora comia com eles. Só deu tempo de o saudarem, e ele desapareceu. Em júbilo conversavam sobre os sentimentos que sentiam, o coração em disparada, quando pelo caminho Jesus falava com eles explicando as Escrituras. Na mesma hora, levantaram-se e voltaram céleres para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Entraram no recinto dizendo: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que havia vivido no caminho para Emaús, e como reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Outro detalhe nessa citação é que quero chamar a atenção de todos os que estudam a doutrina espírita no seguinte trecho: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse trecho, não ardia em nós o nosso coração, meus irmãos, é o que nós dizemos nas aulas do nosso desenvolvimento mediúnico, do sentimento que os médiuns sentem da aproximação de entidades espirituais. Alguns têm o coração acelerado, outros arrepiam os pelos da nuca, outros sentem aromas, outros sentem um estado de graça tão grande, uma felicidade tão grande, e por aí vai. O que os 2 discípulos sentiram em seus perispíritos foi este estado de graça, esta alegria que sentimos principalmente quando estamos em prece profunda, ligados intimamente com o nosso Pai. Nós sentimos até a ausência do chão. Mas voltando ao tema. E narrando eles esses acontecimentos, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Então Jesus disse: por que estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vejam, pois o espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. A alegria era tanta que alguns não acreditavam no que viam, maravilhados com a visão que estavam. Então Jesus perguntou se havia alguma coisa para comer. Eles lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que Jesus tomou e comeu diante deles. E Jesus lembrou-os que havia lhes alertado sobre todos esses acontecimentos, quando ainda estavam com eles, que convinha que se cumprisse tudo o que dele estava escrito na lei de Moisés, nas profecias dos profetas e nos salmos. Foi então que entenderam tudo o que estava escrito nas Escrituras, de seu nascimento, a crucificação e a ressurreição. 8 dias depois desse fato, Jesus reapareceu para os discípulos e especialmente para Tomé,
que somente acreditou, pois viu e sentiu com as mãos que Jesus estava vivo, como descrito em João, no capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Tempos depois, aparece novamente para os seus discípulos no mar de Tiberíades. E repetindo a ocasião da pesca infrutífera por Pedro, pede que lance a rede para outro lado. E novamente pescam abundantemente, como da outra vez. É reconhecido por João, depois por Pedro e pelos outros. Uma vez na praia com Jesus, que eles já estavam esperando, com o fogo aceso em brasas, e já com peixe assando e pão, e comeu com eles. Esse trecho lindo está em João, capítulo 21, versículo 9. Depois disso tudo, Jesus fica com seus discípulos por um espaço de 40 dias consecutivos, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse trecho está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Notem, Jesus ainda fica com eles 40 dias, ensinando o que ficou para ser ensinado, porque eles não estavam preparados para ouvir tudo que Jesus tinha que ensinar. Jesus já havia dito isso anteriormente para eles. Lembra do choque que eles teve quando ele disse que havia necessidade de renascer novamente? Nem Nicodemos compreendeu o que ele queria dizer. E esses 40 dias foi o aprofundamento dos seus ensinamentos que acabou passando pelos discípulos por falta de entendimento deles, porque eles não concatenavam as escrituras com o fato que estava acontecendo. Maravilhoso, não é? Essas boas novas, meus irmãos, é que conquistou os corações aflitos de todas as nações do velho mundo, cansadas e fatigadas. A boa nova do amor ao Deus sobre todas as coisas, a face bondosa de Deus e misericordiosa, o amor ao nosso próximo e que a morte não existe. Essas eram as boas novas que conquistou o mundo com uma rapidez incrível. Imaginem a revolução que essas novas, com testemunhas, provocou nesses corações esperançosos. Imaginem também a preocupação que essa informação provocou nos líderes das religiões vazias de então, sempre dogmáticas e sempre fazendo de tudo para prender os seus crentes, os seus seguidores, pelo medo. Lembramos que vários emissários de Jesus também sofreram perseguição e incompreensão. Basta lembrarmos o que passou os primeiros cristãos, os mártires da igreja, e depois o próprio São Francisco com os religiosos e leigos que não compreendiam sua missão de falar do amor e da simplicidade dos evangelhos. Lendo as epístolas de Paulo, os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Pedro e João, temos uma ideia de como esta revelação foi recebida, a rapidez que eram fundadas igrejas em todo o mundo antigo, simplesmente com o depoimento de que sim, continuamos vivos depois da morte. Testemunhas reais respondendo o eu ouvi, toquei nele, comi e bebi com ele. Vocês imaginem como as pessoas recebiam essas informações de testemunhas oculares. Esta boa nova da Páscoa cristã está viva até os dias de hoje. Verdade que é um pouco esquecida pelos cristãos, e eis aí onde entramos, nós espíritas, o cristianismo redivivo, relembrar Jesus e suas promessas de vida após a morte, suas parábolas, suas curas, seu amor, seus ensinamentos sobre Deus de amor, depoimentos de pessoas que viveram e do mundo dos espíritos dão o testemunho. Estão reunidos no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, na Gênese e no curioso e interessante O Céu e o Inferno, das obras de Kardec. Este último com depoimento de espíritos de várias situações de desencarne, sem contar na gigantesca lavra de Chico Xavier. Eis a missão dos cristãos realmente preocupados e interessados nas almas dos encarnados e dos desencarnados, não em Mamon,
difundir sobre o mundo a lembrança de Jesus vitorioso e nas rédeas de nosso destino. Alegria, irmãos, rejubilem-se como os antigos, que ouviam da boca dos apóstolos e discípulos que Jesus está vivo entre nós, cuidando de nós, enxugando nossas lágrimas aflitas, inspirando as boas ações e o amor entre nós. Jesus está vivo, jamais morto. Na Páscoa, celebrem seus lares a memória de nosso Salvador entre nós, pois ele diz que quando 2 ou mais se unirem em seu nome, lá ele estaria. E meus irmãos, eu tenho certeza que ele cumpre a promessa. Assim, na próxima Sexta-feira Santa, ao invés de comemorar sua morte, celebre a memória de sua vida. Ao invés de ficar triste, rejubile-se com a alegria da boa nova de Jesus. Abra um trecho dos Evangelhos e leia em família. Depois, peça a Deus e a Jesus para abençoar o pão e a água que anteriormente vocês já colocaram sobre a mesa para abençoar. E depois, reparta entre os seus, agradecendo o dom da vida, ensinada por Jesus. Celebração esta que era feita já nos domos romanos, nos nossos conhecidos evangelhos no lar. Boa Páscoa a todos os lares e corações, cristãos e não cristãos, filho do mesmo Pai amoroso. Um grande abraço, um grande beijo e uma boa Páscoa. A Páscoa da vida, da vitória de Jesus e da bênção de Deus sobre todos nós. Força, meus irmãos, coragem, pois Jesus está nas rédeas e Ismael abençoando todo o contorno do nosso Brasil amoroso, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito obrigado.